Olá, meu nome é Renan Silva. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Síntese e Caracterização de Morfos Modificados para a Catálise Heterogênea Ácida. Bom, as morfes, do inglês Metal Organic Frameworks, são materiais cristalinos de porosidade permanente e alta, considerados como polímeros de coordenação. Essas estruturas elas são formadas a partir de interações fortes entre íons, ou aglomerados metálicos e ligantes orgânicos diversos, e tem ganhado destaque justamente por apresentarem poros com grandes volumes, possibilidade de modulação e uma área superficial específica, elevada, podendo chegar a 6.300 metros quadrados por grama. Então, justamente por conta dessas características únicas, as morfes elas se tornaram alternativas eficientes frente aos tradicionais materiais porosos, sendo considerados como promissoras em diversas aplicações, como na catálise, que é o foco do nosso trabalho. Então, mais especificamente, a morfe do nosso estudo é a H-Custion, cujo nome faz referência ao local em que ela foi sintetizada, na Universidade de Vancouver, e ela é constituída por íons cobre 2+, coordenado a 4 átomos de oxigênio provenientes do ácido trimésico do ligante orgânico, tendo ainda 2 moléculas de água nos sítios axiais. Então, como o objetivo do nosso trabalho é essa modificação dessas estruturas quanto à acidez para aplicação em reações que exigem sítios ácidos, nós propusemos a modificação das estruturas após a síntese por sulfonação. Então, utilizou-se como agente sulfonante o sulfato de acetila, e não os agentes sulfonantes comuns, que são ácido sulfúrico, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, entre outros, porque esses sulfonantes comuns, eles poderiam degradar as morfes, que são bastante sensíveis, restritas em relação às sínteses. Então, utilizou-se o sulfato de acetila, que é um agente sulfonante mais brando, propício para essa modificação pós-síntese, conforme a reação mostrada aqui abaixo, certo? Então, os objetivos do nosso trabalho, o objetivo geral do nosso trabalho é justamente sintetizar e caracterizar catalisadores do tipo morfo sulfonados específicos são sintetizar as morfes do tipo H-Custion, caracterizá-las por TGA, DRX, FTR e MEV, modificar essas morfes visando a introdução de acidez, para aplicação em catálise heterogênea, e depois caracterizar essas morfes sulfonadas em relação à acidez, certo? Então, para a síntese da H-Cust, primeiro ocorreu a pesagem dos sais, para a preparação de 2 soluções, uma solução de acetato de cobre e de ácido benzoico em álcool butírico e outra de ácido trimésico em DMF. Então, essa primeira solução foi adicionada à segunda com auxílio de um tubo de coluna, lentamente. Deixou-se em agitação por 30 minutos. Posteriormente, os nanocristais de H-Custion eles foram obtidos a partir da centrifugação e lavagem com álcool etílico. Então, após a síntese, foi realizada a funcionalização dessas estruturas, pelo método de sulfonação, como eu falei anteriormente, para garantir essa acidez do catalisador. Então, o agente sulfonante, o sulfato de acetil, ele foi preparado em banho de gelo, e em seguida ele foi adicionado a um balão contendo H-Custion, sob agitação durante 24 horas. Posteriormente, decorrido o tempo de reação, o produto será filtrado, lavado e seco conforme a metodologia descrita por Vilinieska. Então, para a confirmação desses materiais, para a confirmação da obtenção dessa morfe, ela foi caracterizada por TGA, DRX, FTR e MEV, certo? Então, inicialmente, a primeira caracterização realizada foi a de TGA, em que foi possível verificar a estabilidade térmica da H-Cust, que se deu até em média 500 graus Celsius. Então, como vocês podem ver no gráfico, nós temos 3 eventos principais, certo? Um que ocorre até 100 graus Celsius, que é justamente referente à saída de solvente da estrutura aqui, inicialmente. O evento posterior, entre 100 e 300 graus Celsius, é referente à perda de umidade, ou seja, de moléculas de água, representando uma perda de 15,67% de peso, da H-Custion. E entre 300 e 330, 400, digamos, aqui mais ou menos, graus Celsius, esse evento é referente à decomposição da parte orgânica, ou seja, do ligante BTC, correspondendo à maior porcentagem de perda de massa, 40,5% em peso da H-Cust. Eventos posteriores, que ocorrem nessas temperaturas mais altas, correspondem justamente à formação de óxidos metálicos
de cobre e também de impurezas, certo? Então, a segunda caracterização realizada foi a de difratometria de raio-x, né, DRX, em que foi possível verificar que a H-Cust sintetizada apresentou boa correspondência com o padrão simulado, calculado, né, indicando a confirmação da obtenção dessa morfe. Além disso, observando aqui o gráfico, é possível verificar que os picos obtidos estavam bem espaçados, né, e bem definidos, o que mostra a elevada cristalinidade desse material. Então, a terceira caracterização realizada foi a de espectroscopia de infravermelho por FTIR da H-Cust, em que foi possível verificar a presença dos estiramentos característicos da coordenação do metal cobre, né, ao ligante orgânico, como vocês podem ver aqui no gráfico em azul, e o desaparecimento desses estiramentos característicos do ligante. Então, isso confirma que esse material foi obtido, né, que ocorreu essa coordenação. A quarta caracterização realizada foi a de microscopia eletrônica de varredura MEV, que é mostrada aqui na figura abaixo, né? Então, como vocês podem ver na imagem, obteve-se um material com distribuição uniforme, né, de partículas nanométricas de formato arredondado, com dimensões médias de 136,56 nanômetros. Então, essa morfe ela foi obtida na forma de nanocristais, certo? E aí, após a confirmação da obtenção desses materiais, disse início a etapa de modificação por sulfonação, né, com ajuste do protocolo proposto por Viliniesca em relação à quantidade molar dos reagentes e da H-Cust, e utilizando como metodologia, né, a metodologia sem adição de solvente desse autor. Então, foi adaptado, foi otimizado esse processo, e a separação do material ela se deu por redispersão centrífuga e não mais como filtração devido à elevada viscosidade do material. Então, aqui é mostrada uma reação geral, né, de sulfonação, de como ocorreu a sulfonação dessa morfe. E a figura 8 aqui mostra a comparação entre a H-Cust sulfonada, né, ou seja, a H-Cust após a sulfonação e a H-Cust antes da sulfonação. Então, né, foi realizada após essa sulfonação, a espectroscopia de infravermelho, FTIR, da H-Cust sulfonada, em que foi possível verificar, né, a presença desses estiramentos característicos dos grupos sulfônicos, né? Foi animador verificar a presença desses estiramentos, né, entre 1.200 e 1.300 centímetros a menos 1, que confirmam a sulfonação desse material. Então, como conclusões, nós podemos ter que as morfes, né, de H-Cust, elas foram obtidas de acordo com o protocolo descrito na literatura. As análises das caracterizações de TGA, DRX, FTR e MEV confirmaram que a gente conseguiu obter esses nanocristais de H-Cust 1. Os resultados da análise de FTR, né, destacaram que a sulfonação da H-Cust ocorreu, né, entre 1.200 e 1.300, que é associada a esse grupo sulfônico. No entanto, como a sulfonação da morfe, dessa morfe se trata de algo novo, esse processo ainda vem sendo otimizado com o ajuste das quantidades de reagentes, separação de produtos formados, entre outros. E havendo ainda a necessidade também da realização de demais caracterizações para a confirmação desse material. Aqui são algumas das referências utilizadas no nosso trabalho. E agradecimentos, né, a todos vocês pela atenção, a CNPq, a UFRPE e a UFPE, pela contribuição nesse trabalho. Muito obrigada.